acho que o tema dessa tarde e noite é um tema que não precisa de muita explicação, então acho que é um grande prazer nós aqui, nossos colegas. Eu não vou apresentar, só vou mencionar o nosso ex-colega, Fabiano, professor Fabiano, que atualmente se encontra quase na Argentina, ou quase no Uruguai, né, Fabiano? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas foi o nosso colega aqui, no IRI, e trabalhando sobre o BRICS também, né, Fabiano? Então, nós temos hoje, vamos dar mais ou menos 15 minutos para cada um, para falar sobre um tema mais atual, não poderia ser as relações entre Estados Unidos e Rússia e Estados Unidos, nesses sábado completa 100 dias do presidente Trump e 15 anos do presidente Putin, mais ou menos. Certo contraste. Vamos começar então com o nosso convidado, Fabiano, por favor. Tá bom. Bom, muito obrigado, Paulo, Vrobel, obrigado pela presença de vocês, obrigado, professor João Nogueira, professor Márcio Calécio, por fazerem parte dessa mesa. Eu fico muito honrado com o convite da coordenadora da graduação, a Paula Sandrin, né? Tá por aí a Paula? Não, está viajando. Tá viajando? Ah, bom, então o pessoal é muito chique. Oi, Cláudia, tudo bem? O pessoal é muito chique aqui, tá todo mundo viajando, indo para um lugar, para outro e tudo. Agradeço então o convite, para mim é muito gratificante estar de volta aqui na PUC do Rio, eu gosto bastante daqui, eu fui formado aqui pela casa, né, mestrado, doutorado, participei como professor aqui de um período que eu acho muito importante na frente, coordenado, né, com o João na frente do Instituto como diretor. Foi um período que o IRI cresceu bastante, continua crescendo, depois com o Paulo, um trabalho muito bom da equipe, tem muito carinho por todo mundo, pelos professores, os funcionários, os alunos. Então eu queria agradecer, externar essa minha felicidade por estar aqui. E sem falar que eu estou no Rio de Janeiro, né? É uma cidade muito bonita que eu gosto bastante, morei 13 anos aqui, então tenho muito carinho por essa cidade. A minha fala hoje seria sobre, e vai ser, né, na verdade, sobre eleições norte-americanas e a Rússia. E como é um debate de conjuntura, eu tentei organizar a minha fala tentando, de certo modo, elaborar um pouco, e aí eu não tenho tantas referências acadêmicas, estrito senso, assim, de papers publicados, que é uma coisa muito recente, inclusive não tem tanta publicação sobre isso, organizar um pouco todas as informações que eu, como analista de Rússia, fui coletando ao longo do período eleitoral e, posteriormente, também, e até hoje, continuo acompanhando o que está havendo. E a minha preocupação maior é entender como a Rússia virou um dos principais pontos das eleições dos Estados Unidos e quais são as consequências disso, né? Tentando retomar um pouquinho da história disso, de como aconteceu. E, claro, a Rússia foi muito importante porque foi trazida fundamentalmente pela candidata Hillary Clinton, que perdeu as eleições. E eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa relação da Hillary com a Rússia, principalmente no período que ela foi secretária de Estado dos Estados Unidos. E eu dividi então a minha apresentação da seguinte forma: vou falar um pouquinho sobre o começo da relação, vou falar um pouquinho sobre o estremecimento da relação já durante o período que ela era secretária de Estado do Obama, no primeiro mandato, e depois eu vou falar sobre os desdobramentos atuais, né, no processo eleitoral mesmo, e fazer algumas considerações sobre o futuro, mas que aí já vão sair do escopo da minha fala, que já vai pegar a Síria, já vai pegar outras coisas, que são coisas bastante complicadas, que eu acho que outros membros da mesa vão tocar nesses pontos. Eu pretendo passar por 15, 20 minutos, e se eu passar, por favor, Paulo, fica à vontade para me cortar a palavra e a gente faz o debate depois. Eu queria começar com uma espécie de brincadeira, né? Eu sei que está todo mundo cansado, o dia foi longo, e é uma brincadeira que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar bastante sobre mesmo o envolvimento da Rússia e a relação da Hillary com o Putin especificamente. Eu comecei a encontrar relatórios de quando ela era secretária de Estado, inclusive memorandos secretos que depois foram tornados públicos, e tem umas passagens muito engraçadas que eu imagino uma situação assim: imagina eu, o Paulo e o Scalesio aqui, nós fazendo uma eleição para ser algum cargo de presidência do IRA ou coisa do tipo, e o Scalesio se candidata, e eu sou um cara que trabalhei bastante já com o Scalesio, porque era um representante de um setor aqui do Instituto, e eu vou falar para o Paulo, né, que é o presidente, digamos assim, como é que ele tem que lidar com o Scalesio, né, numa comissão lá que tem 2 representantes específicos, né, como é que eles vão lidar. E aí...
E aí eu posso dizer assim pro Paulo, Paulo, o seguinte, não demonstra que você está com muita vontade de trabalhar junto com ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, não dá muita atenção de alto nível para ele. Se ele quiser uma reunião contigo, tomar um cafezinho, fala que não tem tempo para ele. Tá? E o último ponto, que é o mais importante, força e determinação são as únicas linguagens que o Scalessio vai entender quando vocês estiverem discutindo alguma bolsa lá na reunião do departamento ou do instituto. Isso foi uma espécie de memorando quando a Hillary sai do Departamento de Estado em 2013, né? Ela fez um memorando secreto passando essas instruções para o Obama, que estava fazendo a transição do Departamento de Estado, de como é que isso tinha que ser, como é que tinha que se tratar com o Putin. Aquilo me chamou muita atenção, porque a Hillary foi exatamente a secretária de Estado que em 2009 levou um botãozinho vermelho para uma conferência em Genebra e junto com o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, eles escreveram naquele botão assim, reset, né, de recomeçar as relações, e era um botão vermelho que os dois apertaram juntos, assim, para tirar inúmeras fotos com a imprensa do mundo, que o Obama tinha uma estratégia que ele queria, a partir daquele momento, resgatar boas relações com a Rússia. Curiosamente, houve um erro na hora que eles escreveram em russo, nesse botãozinho, em vez de reset, eles colocaram uma coisa como sobrecarga no botão, e o Lavrov ficou olhando assim, não sabia se era uma piada de mau gosto, se tinha sido um erro da equipe americana mesmo. As duas pessoas. Isso aconteceu. E aí, assim, quando a Hillary entra como secretária de Estado, antes ainda de ser secretária de Estado, como senadora em 2008, ela tem umas visões muito negativas a respeito da Rússia. E eu me lembro que ela comentando publicamente, isso apareceu porque era público, né? Ela comentando publicamente aquela manifestação do Bush filho, quando fala que encontrou com o Putin, olhou nos olhos do Putin e viu que o Putin enxergou a alma do Putin, teve uma demonstração assim, e ela fala, como é que ele encontrou a alma num cara que não tem alma? Ele é ex-agente da KGB? Isso são manifestações públicas dela antes dela assumir como secretária de Estado. E quando ela assume, tem esse relançamento em 2009, esse botão, né, do reset da relação, e você tem, de 2009 a 2010, uma série de medidas tomadas por Estados Unidos e por Rússia que, de fato, indicavam um caminho de cooperação. Você tem um novo START assinado em 2010, que é muito importante, acho que o Scalessio vai falar um pouquinho sobre isso, e depois, se não falar também, a gente debate, né? E agora 2018 é um ano importante, porque os países vão ter que demonstrar mesmo se eles reduziram os armamentos nucleares naquilo que foi acordado em 2010. Tem o não veto da Rússia e a participação da Rússia numa aprovação no Conselho de Segurança de novas sanções ao Irã, para forçar o Irã a abandonar o programa nuclear. Isso em 2010 acontece. Os russos colaboraram com os americanos nesse sentido. Tem a permissão, a partir de 2010, também do uso do território russo para que os americanos deslocassem mantimentos e armamentos para as batalhas no Afeganistão, que é uma coisa bastante interessante. Tem um acordo de cooperação entre eles e eles permitem que os americanos usem até o espaço aéreo russo para isso. Em 2010 tem a entrada da Rússia na OMC, que os americanos facilitaram bastante, pressionando a Geórgia a tirar o veto que eles tinham, né, aquelas questões relacionadas à guerra de 2008. E tem a abstenção no comecinho, lá para 2011, não no comecinho já, mas em 2011 tem a abstenção da Rússia na missão, na verdade, na área de no-fly zone e tudo mais, que os americanos e os ingleses e os franceses impuseram na Líbia, que depois foi uma fonte de discórdia, que os russos acharam que eles tinham permitido uma coisa e os caras fizeram outra, segundo a visão da Rússia. Então você tem esse processo, que é um processo de aproximação e realmente é bastante significativo nesses 2 anos da Hillary à frente da Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Só que, obviamente, começam a surgir críticas em relação a esse procedimento. E as críticas, elas vêm geralmente dos falcões nos Estados Unidos, principalmente quando Obama anuncia em 2010, se não me engano, que ele estava, como as relações estavam melhorando, ele ia repensar essa história e suspender o programa de construção do escudo antimísseis na República Tcheca e na Polônia, que tinha sido anunciado em 2007, depois 2008, foi uma fonte de tensão entre o Bush filho e o Putin, e o Obama afirma que isso ia ser implementado, né, dada essa boa colaboração com os russos, e aí o ex-secretário de Estado do Bush fala que os americanos estavam começando a meter os pés pelas mãos, que era uma administração muito júnior, que não sabia lidar com política internacional de adulto, né, então começou
os republicanos começaram a se voltar contra esse tipo de atitude. E isso em 2010 e em 2011, né, depois que os russos colaboram com os americanos para aprovar a resolução sobre a Líbia, tem uma série de desdobramentos e interpretações diferenciadas da resolução, e obviamente que houve um problema aí na comunicação do primeiro-ministro, que era o Putin, não era mais presidente, com o presidente, que era o Medvedev, né, naquela dobradinha que tinha sido mudada, e o Serviço de Relações Exteriores e de Defesa da Rússia, né, o Ministério da Defesa, houve algum problema ali que passou essa autorização, e quando começam os ataques, o Putin é muito veemente criticando a traição do Ocidente em relação à situação na Líbia. E é bem o contexto das eleições parlamentares na Rússia, em dezembro de 2011, eleições que pela primeira vez o Putin perde um pouco, o partido Rússia Unida perde um pouco, continua com mais de 50% dos votos, mas perde um pouco comparado ao nível de aprovação anterior, e várias manifestações começam a acontecer na Rússia, muitos atores políticos, até o Navalny já estava aparecendo nesse momento como um líder político de oposição ao Putin. Essas manifestações tomam Moscou, essas manifestações são reprimidas, e aí a Hillary Clinton fala que, bom, os russos têm o direito de votar e escolher os seus líderes, e as eleições não tinham sido justas, muito menos honestas, e começa a ter um palavreado muito forte para aquilo que estava acontecendo na Rússia. Depois, em 2012, o Putin é eleito, o final da dobradinha do Medvedev como presidente, o Putin é eleito, o Medvedev vira o primeiro-ministro, e não nos esqueçamos que o Putin é eleito e tem uma reforma constitucional, o mandato passa a ser um mandato de 6 anos com possibilidade de reeleição, então o ano que vem tem eleições de novo, o Putin pode ganhar e ficar mais 6 anos no poder, que é mais ou menos o que está se delineando aí em termos de política da Rússia, né? Então vai ter muito... Com certeza. Eu acho que o único cara que ganha dele é o Lukashenko na Bielorrússia, e no Cazaquistão lá esqueci o nome do... Lembra, João? Tu estudava essa parte, não? Esqueci o nome do cara do Cazaquistão. Nazarbayev, desculpa. Às vezes esses nomes exóticos me fogem, assim. No Sultão Nazarbayev, isso mesmo. Quase um sultão Nazarbayev, né? Daria pra chamar assim. Bom, tem algum cazaque aqui, gente? Todo respeito, tá? Só um parênteses. Lembra que uma vez veio um convite para ir no fórum da juventude do Cazaquistão, lá, fórum econômico? Teve. Acho que tu quis mandar para lá. Não fui, não, tá louco? Novamente, nada contra o Cazaquistão, que é muito longe para você pagar uma ata para fazer um fórum. O fórum da juventude é acima de 60 anos. Eles me mandaram, foi para Abu Dhabi, para discutir lá com o pessoal da BBC. Bom, e aí você tem esse contexto específico de 2011, da reação, 2011, 2012, a reação da Hillary Clinton, que começou a mudar o tom em relação ao que a Rússia estava fazendo, e a reação radical do Putin a isso. Em 2012, os americanos anunciam que vão abandonar o NAN-LUGAR, que é um programa de desmantelamento nuclear do período do fim da União Soviética, começa nos anos 90, foi responsável pelo desarmamento nuclear da Ucrânia, que é bastante significativo, da Bielorrússia não, eles não entraram no programa, mas do Cazaquistão também. A adesão da Ucrânia ao TNP foi graças a esse programa, e isso na verdade se concretizou há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás. Os russos decidiram expulsar a USAID do país, que é a agência de ajuda americana que financiava com milhões de dólares vários projetos para fortalecer a sociedade civil, essas coisas todas de movimento social, ativismo, ONG e tal, e criaram uma lei a partir de 2003 sobre registro de organizações internacionais, que o pessoal da ActionAid, de outras organizações internacionais, viu com péssimos olhos, como se fosse manifestar contra. O Snowden, em 2013, e todos os problemas associados a dar asilo para um cara como o Snowden, que os americanos buscam. A Síria, em 2013, quando Obama fala que os sírios Bashar al-Assad tinha ultrapassado a linha vermelha, e os russos vão lá e falam, não, você não vai fazer essa intervenção, e nós vamos tirar as armas químicas de lá com o aval da ONU, e o Obama cede contra a vontade da Hillary, inclusive, cede, e eles fazem essa negociação, e isso funciona de modo bastante significativo. E a Ucrânia, depois, final de 2013, começo de 2014, aí a Hillary já não estava mais, mas aí a gente já notou como o negócio azedou completamente. Tá? E aí eu fiquei me perguntando muito,
E é óbvio que o que eu vou falar aqui para vocês não é algo... Tudo isso daqui é público, tá? Nada disso daqui é teoria da conspiração e tal, embora algumas pessoas vão achar que é isso. Mas eu me pergunto como é que pode uma pessoa mudar tão rápido assim. E é óbvio que tem várias agendas sobrepostas. Tem uma agenda específica. Os russos, nesse período, depois da guerra na Geórgia, acho que o Márcio vai falar isso, eles começaram a fazer todo um programa de reconstrução do seu exército, das Forças Armadas, comprando mais armamento, gastando bastante, mudando a maneira deles atuarem em campo de batalha, e isso aos poucos foi começando a ser percebido como os Estados Unidos como uma ameaça. Os russos viram que a Primavera Árabe tinha derrubado vários governos, ficaram com medo dessa expectativa, né, de acontecer algo semelhante no espaço da antiga União Soviética, e principalmente na Rússia. Isso os diplomatas russos manifestavam para os americanos quando eles tinham reuniões. Mas tem uma coisa interessante na Clinton que me chamou muito a atenção, que é do porquê que ela mudou, e depois porquê que ela na campanha começou a fazer da Rússia um inimigo e tentar avançar uma agenda anti-Rússia. E aí tem algumas causas que para mim são muito importantes. Tem uma coisa que durante a Hillary como secretária de Estado causou muito problema para o presidente Barack Obama, que foi a atuação da Fundação Clinton, dela, da filha e do marido, do Bill Clinton. E a Fundação Clinton era uma fundação que de 96 até 2015, 2016 recebeu mais de 2 bilhões de dólares em doações para promover projetos em mais de 180 países. São, assim, 3.500 projetos de toda a natureza, até de distribuição de medicamento mais barato para portadores de HIV, até projetos de fortalecimento da sociedade civil, instituições democráticas e coisas do tipo. E na Fundação Clinton existia o Clinton Global Initiative, que era uma espécie de conferência global que o Clinton ia, ela ia, e eles reuniam no mundo todo pessoas de estados que doavam para a Fundação. Tanto é que o Obama pediu para parar com isso, e esses encontros fora dos Estados Unidos foram, no período que ela era secretária de Estado, foram interrompidos. Só que desse período de 96 até 2015, 2016, a Hillary Clinton a Fundação recebeu em torno de 25 milhões de dólares de fundos do governo da Arábia Saudita. Em torno de 25, as cifras variam, tá? É uma margem bem grande que é difícil de encontrar. Isso eu peguei matérias do New York Times falando, e os caras mesmos criticando o que estava acontecendo. E em torno de 25 milhões também do filho do ex-presidente Leonid Kuchma, da Ucrânia, Pinchuk, que é um dos caras mais ricos do mundo. Acho que ele está na posição 1.200 dados, mas tem 1 bilhão e tantos milhões de dólares, que tem uma empresa que produz aço, oleoduto, essas coisas todas, que é o que a Ucrânia sabe fazer bem, né? Oligarca. Um oligarca. Ele é um oligarca. Na verdade, nos e-mails que ela trocava com os assessores políticos, ele se referia ele como oligarca que queria jantar com a filha dela e tudo mais. Mas jantar não no sentido de... Desculpa, acho que eu não quis... Já está com garfo fácil. A filha, o marido e o oligarca com a família, coisa do tipo. Mas as relações eram muito próximas, tá? As relações eram próximas pelo seguinte: isso que eu vou falar para vocês não é tirado de vazamento de Wikileaks, não, tá? Isso que eu vou falar para vocês é tirado de ações de think tanks norte-americanos, depois que teve a polêmica sobre o uso de e-mails pessoais dela, tratando de assuntos de Estado. Várias organizações, com base em leis de acesso à informação, entraram na justiça para ler os e-mails e perguntando sobre pessoas específicas. O que os caras descobriram, por exemplo, é que em relação a Hillary Clinton e esse cara, que é o filho do Kuchma, que é o Victor Pinchuk, eles se encontraram umas 12 vezes de 2011 a 2012 para discutir questões relacionadas à eterna crise política da Ucrânia. E, inclusive, no 65º aniversário dela, se não me engano, ela viajou de Washington, a família dela, o Clinton e a filha. Eu não sei se ela foi, acho que não, como secretária de Estado. Eles viajaram de Washington a Los Angeles num jato particular desse cara. A gente está acostumado com Lava Jato, Odebrecht, tudo, até não se assusta tanto, mas é meio estranho imaginar que isso aconteça também. E aí você tem dois fatores muito interessantes: a relação muito próxima da Fundação Clinton com a Arábia Saudita, e aí não é necessário falar, a Arábia Saudita disputa a liderança regional com o Irã, no Oriente Médio, o Irã, que é apoiado pela Rússia, a Síria, que está fazendo parte desse jogo político do Oriente Médio global também.
E o Pinchuk, que é um cara que eu encontrei vários ucranianos nacionalistas depois denunciando, porque em 2016 ele escreveu um editorial, esse oligarca escreveu um editorial num jornal famoso dos Estados Unidos, acho que é o Washington Post, e ele fala que os ucranianos têm que aceitar que vão perder coisas para a Rússia. E aí todo o movimento nacionalista ucraniano começou a denunciar ele como um traidor, como isso, como aquilo. E é muito engraçado que tem um acadêmico muito conhecido, o Taras Kuzio, sobre Ucrânia e Rússia, que ele faz um texto dizendo, mas ele doou 150 mil reais para a campanha do... 150 mil dólares para a campanha do Trump. Ele está comprometido com a Rússia, com o Trump e tal. Se esquecendo dos 25 milhões que ele deu para a Fundação Hillary dos Clinton, né? Então, isso é uma coisa que para mim acho que tem um peso importante. Não dá para esquecer e infelizmente a experiência política brasileira tem começado a apontar para mim que eu preciso olhar para esses aspectos quando eu estou tratando de política internacional também, né? E aí a gente tem um contexto, né? O contexto eleitoral. Posso... 10 minutos. Tá. Aí a gente tem um contexto eleitoral nos Estados Unidos que é um contexto completamente atípico, né? O Trump vai crescendo nas prévias, nas primárias, na verdade, né? Nas prévias. A imprensa, há um consenso na imprensa americana, com exceção da Fox, né? Tem um consenso de que o Trump não tem condições, as mínimas condições de chegar até o cargo de presidente, de que logo aquele aventureiro ia sair da disputa pelos próprios republicanos. Eu não sei se vocês lembram, tem um discurso famoso do Obama que ele fala que na política como na vida, né, parecer burro não é uma coisa muito esperta, se referindo ao Trump. E o fenômeno Trump vem com tudo, ganhando as prévias, fazendo com que os principais candidatos republicanos mais tradicionais renunciem, batendo em todo mundo, debochando do McCain, veterano de guerra republicano, importantíssimo, anti-Trump, tudo mais, e ele consegue ascender. E, claro, as causas da ascensão do Trump têm a ver com uma série de mudanças na economia norte-americana, mudanças na economia global e um certo setor da sociedade americana, aquele setor branco, empobrecido, que não foi beneficiado por políticas de ação afirmativa do governo do Obama, né, que começou a voltar para uma espécie de passado nacionalista. É um fenômeno que a gente está vendo no mundo todo, e lá tem muito dessa explicação para ser dada. Mas o que é interessante é que o Trump ele cresce em cima desses caras, exatamente reforçando uma ameaça externa. São os mexicanos, vão fazer um muro. São os chineses, vamos sobretaxar os produtos chineses em 45%. E é uma linguagem muito simples, né? Quando você olha para o seu redor, você está sem emprego, você vê um monte de imigrante ilegal que começam a ganhar condição de legalização durante o período do Obama, e aí o discurso do ódio contra esses imigrantes se reforça nesse tipo de política mais progressista dos democratas, e quando você começa a ver que tudo é made in China, e começa a achar que está tirando dinheiro dos Estados Unidos, empregos dos Estados Unidos também. E aí o que nós temos é uma campanha de um outsider contra a elite política tradicional, enfatizando a necessidade de uma ameaça externa para conseguir fazer que as pessoas se unifiquem em torno dele. E aí eu me pergunto se não seria interessante, nesse contexto de um eleitor de baixa escolaridade, de um eleitor empobrecido, os democratas terem uma vertente um pouquinho mais parecida. E aí me parece que, na medida em que vão surgindo as evidências de que há alguma interferência russa no processo eleitoral dos Estados Unidos a partir de hackeamento de contas do Comitê do Nacional dos Democratas e o vazamento parcial das informações em relação aos democratas e assim por diante, começa a ganhar força na mídia norte-americana para reforçar, inclusive, o consenso anti-Trump, a ideia dos russos interferindo no resultado, e aí me parece que a campanha da Hillary dá uma guinada para tentar tirar os votos daqueles caras que eles nem imaginavam que iriam votar no Trump, que conseguiram fazer do Trump o candidato republicano e conseguiram mostrar que o Trump estava crescendo com fôlego. Por mais nonsense que fosse que o Trump falava, e de fato, se ouve o Trump, você não entende o que ele diz, né? Eu não sei se alguém já fez uma leitura, assim, já leu a transcrição de um discurso dele, não faz sentido se você não olha para ele fazer. Eu não sei nem como é que ele consegue twittar. Que em 140 caracteres o cara consegue passar uma mensagem.
E aí vem todo esse apelo anti-Rússia. Apelo anti-Rússia que começa, e aí começam as investigações formais sobre vazamento de e-mails, ou sobre o hackeamento, né, depois vazamento para o Wikileaks, dos e-mails do Comitê Democrata Nacional, em janeiro de 2016 já, e eram investigações que eram investigações sigilosas, até junho, julho de 2016, quando elas começam a ocupar as matérias da imprensa, da grande mídia norte-americana. Você tem acusações de cyberatividades dos russos para interferir nas eleições norte-americanas feitas pelo escritório do Diretor Nacional de Inteligência, e aí são relatórios da CIA, da FBI, do NSA, que são utilizados para mostrar que está havendo interferências. O Comitê Democrata Nacional até hoje nega que ocorreu algum tipo de ataque aos seus servidores, aos e-mails do Podesta, lá, que era o cara da campanha dela, da Hillary, mas os serviços de inteligência acham, né, que os russos estavam por trás. Tem uma série de relatórios que não apresentam evidências consistentes, mas sim suposições sobre a participação. Eu gosto de uma que fala assim, certamente uma coisa tão arriscada assim, só com o Putin autorizando para eles fazerem. É uma das passagens que tem no relatório, vale a pena ler o relatório que é citado. E aí elas ficam públicas e o teor das mensagens dos democratas realmente representa um impacto na campanha da Hillary Clinton. Aí os eleitores ficam sabendo que nos programas de entrevista, as entrevistas eram acertadas entre a Hillary e o entrevistador da CNN. Pois é, mas fica explícito, né? Isso fica dito ali. Acho que na Fox não acontece isso com o Trump. Estou brincando. Em dezembro de 2016, depois já dos resultados, o Obama, por ordem executiva, ele impõe sanções a 9 russos vinculados às agências de espionagem da Rússia. E isso é uma coisa interessante que não foi muito falado, mas eles têm sanções por causa da Ucrânia e têm sanções por conta do cyber activities, é como eles definem o que legitima as sanções. E aí é proibição de ir para os Estados Unidos, ter conta em banco americano, umas coisas assim. E no final de dezembro, no dia 29, vocês se lembram, o Obama expulsou 35 diplomatas russos, o Lavrov respondeu dizendo que eles iam retaliar, e depois o Putin chamou em cadeia nacional, não, nós não vamos retaliar, nós vamos convidar os diplomatas americanos aqui a passar as festividades de final de ano no Kremlin, porque a gente gosta dos filhos deles, tem escola aqui, tudo, então a gente trata bem essas pessoas. E aí as coisas ficaram muito viradas, porque ninguém, né, como é que você espera o Putin falando isso nesse sentido? Parece um deboche, de fato foi um deboche com os Estados Unidos. Ele está botando isso de público. E aí o que nós temos, e aí só para encerrar a minha fala, né, que ela é muito curta, é muito recortada, assim, só para a gente ter uma ideia de como é que se criou essa participação, né? Nós temos em janeiro já de 2017, né, o serviço de inteligência chamando tanto o Obama quanto o Trump para falar para eles que eles tinham conseguido relatos de agentes ingleses, tem um cara do MI6 que tinha passado essas informações e tal, que os russos tinham documentos comprometedores sobre o Trump, quando o Trump tinha estado a negócios na Rússia, num hotel de 5 estrelas, os russos filmaram o Trump fazendo orgias não muito tradicionais com prostitutas russas e coisas do tipo. Isso tudo. Nem eu. E que eles tinham isso e que eles poderiam usar isso. Então, por trás de toda a história dos russos pressionando, vazando informações, favorecendo o Trump, estaria o fato de que se os russos elegessem o Trump, eles poderiam manipular o Trump. Então tem essa jogada. Isso continua, isso foi um catalisador. Se criaram várias comissões no Congresso americano agora, bipartidárias, com democratas e republicanos, e aí você viu a partir de fevereiro uma espécie de união entre os republicanos mais tradicionais, que foram contra o Trump, e os democratas da campanha da Hillary, para avançar uma agenda que é uma agenda de investigar isso, e aí nós chegamos no Michael Flynn, no cara que é exatamente, o Michael Flynn, que seria o assessor nacional de segurança dele, que era um general aposentado, que teria tido conversas comprometedoras, respeitando o marco legal lá de 1790 alguma coisa dos Estados Unidos, o Logan Act, com o embaixador russo falando de sanções e coisas do tipo, e começa todo um movimento para chegar até fontes de informações seguras que garantam o envolvimento da Rússia e garantam o fato de que o Trump sabia desses contatos de um assessor dele da equipe de transição com os russos para tentar caçar o mandato do Trump.
E é exatamente, só para eu concluir, é exatamente aí que está o meu medo. Porque, como dizem, e isso é o que eu ia falar aqui, como dizem alguns analistas hoje em dia nas conferências nacionais, né, o momento atual é marcado pelo Trump bipolar e pelo mundo multipolar. E é óbvio que o Trump pode ser capaz de qualquer coisa para se manter no cargo, inclusive fazer o que ele começou a fazer nesses últimos dias, que é mostrar assertividade e principalmente se indispor com a Rússia, que é o que parece que pode estar acontecendo. Eu acho muito difícil, muito complicado esse negócio da intervenção na Síria. Ali eu achei que foi alguma coisa meio de carta marcada. Mas tem coisa por vir ainda que eu não sei muito bem. Eu não sei se tiver um comprometimento bipartidário nos Estados Unidos para chegar até o Trump e derrubar o Trump, até que ponto ele não pode cometer alguma coisa um pouquinho menos tradicional. Eu sou um cara meio pessimista em relação à política mundial. A última vez que a gente conversou em 2014 sobre a Ucrânia, eu falei que tinha muita coisa ruim vindo pela frente, né? Não sei se vocês se lembram disso do debate. E desde lá, se a gente for pegar todos os programas que os russos e americanos interromperam na área de armamentos, acusações, voos de ocupação de espaço aéreo e tudo mais, só no Báltico são 160 por ano, e possibilidade de conflito armado, as coisas só pioraram. Então eu acredito que isso possa ser uma preocupação para a gente pensar no médio e longo prazo. Era isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Professor Márcio Calés, por favor. Eu agora? Sim. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite. Nós fizemos uma mesa parecida, né, em 2014, né? E o assunto realmente revela interesse, né? Porque naquela época também estava bastante cheio, bastante concorrido. A minha questão é baseada numa preocupação quanto à possibilidade de aumento de tensões na Europa, né? Aumento de tensões esse que tem se agravado desde a crise na Ucrânia e na retomada russa da Crimeia, né? Em 2013 e 2014. Dando continuidade um pouco ao que o professor Fabiano estava dizendo, nos regimes presidencialistas, a política externa é muito marcada pelo presidente, né? Então a política externa é presidencial, né? Enquanto que no regime do Vladimir Putin, a política externa deve ser autocrática, né? Porque o sistema político russo, ele tem peculiaridades bastante significativas nesse sentido. Então há um complicador que eu acho que tem que ser levado em consideração naquilo que eu vou dizer, que, enfim, na parte final do governo do Barack Obama, nos Estados Unidos, a terrível piora das relações pessoais entre o Obama e o Putin. Isso era de tal modo que eles já não estavam conseguindo nem dissimular em público o desconforto que um sentia em relação ao outro, né? Num período tenso, num período complicado, né? Porque haviam acontecido aqueles eventos ali na Crimeia e na Ucrânia, que ainda não está apaziguado, que ainda não está pacificado. Ainda vamos ter notícias preocupantes em relação àquela área do mundo, e que, de certo modo, produziram uma situação de recuo em relação à distensão que havia entre Rússia e a OTAN na Europa, né? Nós temos um momento, que é o momento do fim da Guerra Fria, em que há uma espécie de relaxamento. Inclusive, os Estados Unidos alteram o ordenamento de batalha deles no mundo. O ordenamento de batalha é como é que você distribui as suas forças militares
dentro do território ou em termos globais. Os Estados Unidos diminuíram drasticamente o número de soldados que eles tinham na Europa, o número de forças armadas dos Estados Unidos na Europa. No auge da Guerra Fria, chegou a ter 300 mil militares americanos na Europa. Claro que nem todo mundo é unidade de combate, há muita gente muitos mecânicos, pessoal médico, burocracia, etc. e tal. A unidade de combate divide ser e das 4 forças armadas, que eles têm 4 forças armadas, e depois isso caiu para 30 mil. Então teve uma diminuição bastante drástica nesse sentido, mas a partir dos problemas na Ucrânia e na Crimeia, o governo dos Estados Unidos teve que começar a rever essa política, até pressionado principalmente pelos países da expansão da OTAN, né? Porque você tem a OTAN original, né? Constituída fundamentalmente por países da Europa Ocidental, e você tem a expansão da OTAN, que engloba países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar orquestrada pelos soviéticos. Então, esses países, os estados bálticos, né? Lituânia, Estônia, Letônia, a Polônia, a Romênia, esses países ficaram muito preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo ali na Ucrânia e na Crimeia. Então tem 2 reuniões, né, no nível da OTAN, uma reunião no país de Gales, né, em 2014, e tem uma outra reunião que vai acontecer na Polônia, onde vão ser tomadas decisões no sentido de procurar aumentar a capacidade militar da OTAN na Europa em função do seguinte problema. Aí respira e vamos ao problema. Os Estados Unidos e a OTAN têm superioridade militar em relação à Rússia, em números absolutos. Né? Em termos de posicionamento global. Eles têm superioridade, muita superioridade, mas não na Europa. Né? E isso faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, na Europa especificamente, um balanço de forças da OTAN e dos Estados Unidos e da Rússia na Europa, a partir de dados da RAND, né? da RAND Corporation. Eu peguei algumas coisas, eu não peguei tudo, né? Tanques, os russos têm uma superioridade de 7-1. Né? Veículos blindados de transporte de tropas, 5-1. Helicópteros de ataque, 5-1. Artilharia, 5-1. Lança-foguetes múltiplos, 16-1. Defesa antiaérea de curto alcance, 24-1. Defesa antiaérea de longo alcance, 17-1. Então a superioridade russa local é muito grande, né? Então, diante de uma avaliação que o governo russo parecia estar se tornando mais agressivo, especialmente tomando políticas mais audaciosas em relação ao seu velho entorno, né? Em relação a áreas que durante muito tempo fizeram parte do campo de hegemonia russa, levando em conta considerações velho-russas, como a necessidade do poder russo se manifestar nessas regiões com o objetivo de proteger a Rússia, né? Já que o flanco mais vulnerável da segurança internacional russa é o flanco ocidental. Por outro lado, uma pressão de países da Europa, especialmente dos países do entorno da OTAN, para que, da expansão da OTAN, para que se tomassem medidas no sentido de atenuar um pouco essa superioridade. Então, o primeiro ponto é esse. Aí vamos trabalhar essa questão da superioridade. Em termos de média do orçamento de defesa dos últimos 5 anos, mais ou menos, os gastos de defesa dos Estados Unidos e da OTAN são 7 vezes maiores do que o da Rússia. Né? São por volta de 7 vezes maiores do que o da Rússia.
2014, a OTAN, juntando aí os países da OTAN e os Estados Unidos, gastaram 880 bilhões de dólares em defesa. A China gastou 188 bilhões de dólares em defesa. A Rússia gastou 91 bilhões. Então, eu não duvido das iniciativas mais agressivas do governo Putin, especialmente ali na área do Mar Negro, mas eu acho que tem uma certa empolgação no tratamento do urso, né? Ele é temível, ele é ameaçador, ele é muito complicado, mas eu gasto 880 bilhões de dólares em defesa e o temível urso, cuja peliça deve ser um tanto quanto frágil, gasta 91 bilhões. Isso é um ponto a ponderar. Ainda assim, se manifesta o velho problema que já acontecia antes, na época dos tempos da Guerra Fria. O Ocidente está em inferioridade em termos de forças convencionais na Europa, mas essa inferioridade não é algo muito difícil de se relativizar se eu gasto esse dinheiro todo em defesa. Agora tem um problema. Qual é o problema? É o posicionamento dessas tropas do Ocidente no mundo, que é diferente do posicionamento das tropas russas. É muito diferente. Os americanos, por exemplo, estão engajados, no Afeganistão, junto com a OTAN. Os americanos, eles têm se eles tiverem que aumentar a quantidade de unidades na Europa, eles podem não ter tropas suficientes para isso, porque eles diminuíram o tamanho das Forças Armadas dos Estados Unidos na década de 90, e nenhum americano quer ouvir falar em serviço militar obrigatório. Os caras têm chilique, se jogam no chão, rolam e começam a babar se alguém começar a resolver insinuar esse tipo de coisa, né? Então, nessa reunião de Gales, para vocês terem uma ideia, resolveu-se reforçar uma força chamada European Reassurance Initiative, em que a OTAN vai criar uma força-tarefa de pronto emprego de 5 mil homens, né? Que é o efetivo de uma brigada reforçada, né? Qual é o problema? O problema é que a força de pronto emprego análoga da Rússia na Europa tem 72 mil homens. Né? Então, esse em 2016, a decisão na reunião lá, ano passado, na reunião de Varsóvia, é dobrar esse efetivo, mas a dobrar esse efetivo é diferente ainda de 72 mil homens. Em 2015, a OTAN decidiu, nos anos seguintes, estabelecer centros de comando na Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. Né? Vou repetir. Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e Romênia. São todos países da expansão da OTAN. Aí tem duas explicações para isso. A primeira explicação, claro, é a posição estratégica geográfica desses países em relação à Rússia. A segunda, isso é um agrado, é uma manifestação fofinha. Vocês vão se sentir mais seguros se vocês puderem dormir agarrados com um ursinho de pelúcia, então tá bem, nós vamos criar um centro de comando aí para vocês. Só que tem consequências mais importantes do que essa brincadeira do ursinho que é fofa, até porque o ursinho não é o melhor animal escolhido em relação a esse debate, né? Porque lembra os russos, claro. Esses centros de comando, eles sempre têm armazéns onde há sistemas de pré-posicionamento de equipamento. Né? Quer dizer, você instala armazéns onde são colocados os equipamentos necessários para serem usados por uma brigada.
né? Armazéns com equipamentos necessários para ser usados por um esquadrão aéreo ou por um batalhão de helicópteros de ataque. Então, nesses armazéns existem peças de reposição, existe munição, existe equipamentos de comunicação, para caso precisar aumentar o número o emprego militar das tropas naquela região, eu somando as pessoas, porque os equipamentos já estão pré-posicionados lá, entendeu como é que é? Então, isso apressa, isso acelera a capacidade de projeção de poder, né? Os americanos tinham pré-posicionado muito material no Golfo, né? Eles tinham aumentado a quantidade de material pré-posicionado no Golfo e diminuindo a quantidade de material pré-posicionado na Europa. Eles passaram a aumentar a quantidade de material pré-posicionado na Europa, né? A outra questão que o professor Fabiano ressaltou é a seguinte: a Rússia colocou em andamento um programa de modernização de equipamentos, incluindo seu arsenal nuclear e seus sistemas de comando e controle, um programa de duração de 10 anos, né, que começou em 2008. Né? E reservou para esse programa 700 bilhões de dólares, né, para custear esse programa. Esse programa, então, está em andamento. E há críticos lá nos Estados Unidos, especialmente de think tanks, né, políticos e de think tanks, que entendem que esse gesto russo é um gesto ameaçador. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque os russos estão dizendo que vão gastar 700 bilhões de dólares ao longo de 10 anos para tentar modernizar o equipamento deles. Ora, a OTAN e os Estados Unidos gastam 880 bilhões de dólares em um ano para manter o sistema de defesa deles. Né? Os russos têm muito equipamento antigo, tem muito equipamento velho, tem aeronaves que eles têm que tirar de linha, porque elas já são muito velhas, elas já têm até aeronaves até com 20 anos de uso. Essas aeronaves, devido às pressões que elas sofrem no uso, elas começam a se desintegrar com o tempo. Só que no Brasil a gente acha que esses equipamentos não gastam, não desintegram, né? Você tende a usar uma fragata da Marinha até ela afundar, né? Ela se desfazer no mar, né? Isso não é uma boa ideia. Então os russos têm que substituir esses equipamentos, eles têm que modernizar o arsenal nuclear deles, porque deixar arsenal nuclear ficar obsoleto é perigoso, é um risco, né? Você tem problemas de vazamento em silos, você tem problemas de mau funcionamento de dispositivos, você pode se deparar com problemas de mau funcionamento de sistemas de comando e controle, deu uma barata no computador, alguma coisa desse tipo, então você tem que substituir esses equipamentos. Então eu não vejo essa transição que os russos estão fazendo em relação aos equipamentos dele necessariamente como um movimento agressivo. Eu vejo isso como uma necessidade. A outra alternativa era desativar unidades, desativar equipamentos, diminuir o tamanho da Força Aérea, tamanho da Marinha, o que também podia ter sido feito, o que também podia ter sido decidido, né? Já está acabando assim? Também. Na ótica, então, para terminar, na reunião de Varsóvia, em 2016, a reunião da OTAN, uma das grandes questões debatidas era a tensão no Báltico, no Mar Báltico. Como o professor Fabiano mencionou, há uma série de violações de espaço aéreo, violações de águas territoriais, aviões russos sobrevoando
sobrevoando agressivamente unidades navais da OTAN, né, dando raspão em avião e dando adeuzinho, aquelas coisas todas, que são perigosas, que era melhor que não acontecessem e que estão acontecendo com muita intensidade ali na área do Báltico. É verdade também que os russos transformaram a cidade deles, Kaliningrado, que é ali na costa do Báltico, que é separada do território russo, num porco-espinho armado. Eles armaram até os dentes aquela área ali, prevendo algum tipo de problema. Então, a decisão da reunião de Varsóvia foi de manter as tropas da OTAN na região dos Bálticos, quer dizer, unidades do exército belga, do exército holandês, do exército português, do exército britânico, do Reino Unido e etc., e ampliar essas unidades, criando 4 batalhões com 4.000 homens, para ficarem ali nos Estados Bálticos e na Polônia, e estabelecer mais depósitos de pré-posicionamento dos capazes de sustentar mais uma brigada, né? Então, a lógica que eu particularmente estou percebendo é que a OTAN está, e os Estados Unidos também, tentando ampliar a sua força militar na Europa, reproduzindo uma situação que, no meu modo de ver, não é a situação da Guerra Fria, porque falta um componente importante para a reprodução da situação da Guerra Fria. Falta um componente ideológico, né? Você não tem mais a briga contra os comunistas, coisas desse tipo. Mas é uma situação que se assemelha mais, mas não é a mesma coisa, claro. Não é isso que eu estou dizendo. Com a relação Europa-Rússia no século XIX, né? Uma coisa meio grande jogo, né? Que é muito perigoso também, que não é uma boa coisa também. Eu imagino, quer dizer, que uma das possibilidades da tensão diminuir, e aí, quer dizer, num momento de delírio absoluto da minha parte, seria o fato de ser verdade que as relações do governo Putin com o governo Trump são melhores do que as relações do governo Putin com o governo Obama, né? O problema é que isso pode ser contraditado pelas pressões internas da liderança política norte-americana, no sentido de questionar o Trump quanto a essa relação com os russos, né? Devido às pendengas que já existem, né? O problema ali na Síria, a questão da tomada da Crimeia no peito e na raça, entendida como uma coisa inaceitável, né? Coisas desse tipo. Então, o que eu quis dizer, e estou à disposição para falar das fontes, onde é que estão esses números, e tem outros aqui que eu vou deixar para lá, porque não vai dar tempo de falar. Eu fico à disposição de todos aí, se quiserem algum tipo de informação. Obrigado. Obrigado, Marcos. Professor João Nogueira, por favor. Boa noite. Obrigado, Paulo, por estar mediando aqui a mesa. Obrigado ao IRI pelo convite. E é uma satisfação estar reproduzindo, né, essa mesa de 2 anos atrás. Boa noite a todos vocês que estão tendo aí a paciência e a disposição de estarem aqui tão tarde, antes de um feriado. Bom, tem greve geral amanhã, não é isso? Depois tem feriado. Então, feriadão. Feriadão. Então, quer dizer que o tema interessa. Então, eu dou as boas-vindas ao Fabiano, que há muito tempo eu não vejo, e que é um grande amigo e tenho muito boas lembranças do tempo que ele passou aqui no IRI. Infelizmente, terminou antes do tempo, né? Cedo, né? Mas enfim, é muito bom ver você de volta aqui. Sobre esse tema, na época a gente conversou muito, tinha alguma coisa quente acontecendo, que era a invasão da Ucrânia, né, ou da Crimeia,
e a subsequente anexação da Crimeia pelos russos. Hoje, o que está acontecendo mais nos Estados Unidos do que na relação entre Estados Unidos e Rússia. Não há uma política externa, né, americana ainda anunciada propriamente com relação à Rússia, com relação a ninguém, enfim, declarações extemporâneas do presidente americano em relação a esse ou aquele país, às vezes ao Canadá, outras vezes ao México, enfim. Mas é muito difícil a gente vislumbrar uma direção clara sobre as relações dos Estados Unidos com o mundo em geral. Não há nenhuma doutrina, nenhum discurso, na verdade, feito pelo presidente Trump sobre a direção da política externa americana. Nem me parece que seja uma prioridade dos 100 primeiros dias de governo, que se concluirão agora no sábado, né, do governo Trump. Né? Na verdade, a agenda dos 100 primeiros dias tem sido uma agenda muito mais doméstica do que internacional. Tanto a política de imigração, a política de restrição ao financiamento às cidades santuário, a tentativa de reverter o Obamacare, né, a política de saúde do presidente Obama, enfim, todas as grandes iniciativas, enfim, não foram muitas, mas as mais importantes, diziam respeito às promessas de campanha do presidente Trump, principalmente no que diz respeito à base dele doméstica, nos setores mais à direita, né, conservadores à direita, que foram responsáveis em grande parte pela sua eleição. Então, assim, eu vou falar mais sobre os Estados Unidos, é claro, e, bom, de certa forma, um pouco sobre a interferência, suposta interferência da Rússia, ou pelo menos o que isso representa, né? Enfim, você apontar a Rússia como responsável, ou pelo menos como parcialmente responsável, pelo resultado de uma eleição americana, né? Ou seja, o país que tem uma longa tradição de mais de 200 anos de eleições ininterruptas, né? Acho que nenhum outro país do mundo, né, tem uma tradição democrática tão longeva e ininterrupta. Então, de fato, é um caso muito sério que uma potência estrangeira, né, como a Rússia, seja apontada como tendo diretamente interferido no resultado final, ainda que eu seja cético a respeito dessa tese. Mas eu acho que, né, em política, muitas vezes o que é mais importante não é o que de fato aconteceu, mas sim, não é isso, os efeitos de certos discursos, de certas práticas, a partir de narrativas sobre o que teria acontecido. Um pouco, acho que o Fabiano se referiu um pouco a isso, né? A narrativa do Fabiano meio que resgata, não é, a narrativa hoje do Partido Democrata sobre o foco das relações, né, da secretária Clinton com a Rússia. Não é? Então, ou seja, a motivação do Partido Democrata em apontar os russos como responsáveis pela derrota dela, pelo menos como tendo prejudicado a campanha democrata, de certa forma se explica, não totalmente, mas de certa forma se explica a partir não só, né, de uma política anti-russa, né, da Hillary Clinton quando secretária de Estado, mas também em função das relações da Fundação Clinton com uma série de países, mas também uma série de redes e interesses econômicos e sociais anti-russos, né, supostamente anti-russos. Eu acho que o que tem de interessante aqui não é talvez nem tanto o jogo geopolítico, mas como a política internacional hoje, né, se joga muito mais do que nos teatros de guerra, mas se joga, por exemplo, no ciberespaço, não é isso? Nos recônditos lugares da internet que a gente não conhece, se joga nos conflitos internos dentro dos grandes partidos, com o Partido Republicano e Democratas, que não estão mais insulados
né, de uma série de influências internacionais, né, não só a partir dos partidos americanos sofreram essa influência, mas como vocês estão vendo hoje na França, né, toda uma série de atores internacionais que opinam diretamente sobre o resultado daquelas eleições. Isso, né, também é mais uma expressão, mesma coisa na Alemanha, enfim, já na Grécia, alguns anos atrás, obviamente, a Grécia na situação em que estava, enfim, uma série de atores internacionais desempenham um papel ativo nas eleições de países até importantes. No caso do Brexit, por exemplo, o presidente Obama, na verdade, teve na Inglaterra, um mês antes do referendo, e eu me lembro que os meus amigos que estavam lá na Inglaterra estavam exultantes com o impacto da visita do presidente Obama e como ele tinha, com a eloquência dele, tinha defendido a permanência, né, do Reino Unido na União Europeia. E eles achavam, agora sim, né, temos certeza que o Brexit vai perder porque Obama é adorado aqui, enfim. Mas o que também é uma coisa interessante, né, e só para lembrar vocês que isso é uma coisa, né, que vem um pouquinho dessa fase, digamos assim, da era da transversalidade ou do transnacionalismo, enfim, onde isso que vocês já estudam há muito tempo, né? Ou seja, da interdependência, enfim, da interpenetração de uma série de redes sociais ou da sociedade civil em diversos países. Se vocês pegarem a eleição do George Bush, não é isso? Já se falava entre o rapaz, o ambientalista Al Gore, né? E o Bush, já se falava da influência da China naquelas eleições, né? Como sendo como um lobby poderoso, inclusive dentro do Congresso americano. E é um lobby que vem operando há muito tempo, né? Para influenciar não só o Congresso, mas também a opinião pública americana. Então, assim, o que é interessante em termos da nossa visão mais geral, do quadro mais geral das relações internacionais, é que às vezes a gente fica falando de Rússia e de China, mas a gente talvez, ao falar de Rússia e de Estados Unidos, perdão, né, talvez a gente não esteja enxergando a complexidade do quadro, né, já que essa complexidade passa por relações que atravessam, claro, as fronteiras desses estados, mas também atravessam dentro desses estados uma série de instituições, grupos sociais, forças sociais, interesses políticos e assim por diante. Tá? E no caso dos Estados Unidos isso é muito significativo, né? Porque para entender o que aconteceu na eleição do Trump, a gente tem que ver não só a crise, ou pelo menos a fissura dentro do Partido Republicano, onde o Trump foi responsável por derrotar boa parte do establishment do Partido Republicano, pelo menos na Costa Leste, uma série de ex-governadores, senadores, né, lideranças importantes do partido, 14 candidatos, sendo que ele era considerado uma piada, não é, no início dessa eleição, e ver como é que esse processo se deu. Então, assim, a crise do Partido Republicano é muito importante para entender o quê? Ou seja, a falta de uma direção clara na política externa dos Estados Unidos hoje, já que a política externa vem sendo uma constante desde o fim da Guerra Fria, tanto nos governos democratas e nos governos republicanos, no que diz respeito à relação com a Rússia. O Fabiano fala que as relações são ruins, né, foram ruins no governo Obama, elas vêm sendo ruins desde o governo Clinton. Não é? Então, tanto o governo Clinton quanto o governo Bush, né, quanto o governo Obama, todos eles em algum momento procuraram restabelecer relações, ou pelo menos recuperar as relações com a Rússia. Não é? E todos eles falharam por diversos motivos. Isso tem a ver também, eu creio, né, com o fato da Rússia ser, né, um Estado em transformação. Ou seja, quando o Clinton tentou restabelecer relações com a Rússia,
A Rússia era um país que se temia, poderia se fragmentar a qualquer momento. Uma federação com mais de 80 repúblicas, 89 repúblicas, com grande autonomia. Quando o Putin primeiro se torna primeiro-ministro e ganha força com a repressão justamente a uma dessas repúblicas, não esqueçamos da Segunda Guerra da Chechênia, não é isso? E com a destruição total da capital, um massacre perpetrado pelas forças russas sob já o comando do primeiro-ministro Putin, da capital da Chechênia, que representa muito bem a necessidade de centralização desse Estado que estava se fragmentando no contexto do pós-Guerra Fria. Então, assim, grande parte do que a gente pode entender no que diz respeito à afinidade, por exemplo, do discurso da América primeiro, ou do discurso do Trump sobre a América, e por que ele se espelha no Putin, tem grande parte a ver com essa perspectiva, tanto do Trump como do Putin, mas do Putin muito antes, sobre o declínio, sobre uma visão pessimista sobre o futuro dos Estados Unidos ou da Rússia no mundo, sobre a desagregação do tecido social, sobre a falta de um consenso sobre os valores que informam a esfera pública, sobre a falta de um poder político capaz de fazer valer seus interesses no mundo. Mas isso é muito mais visível na Rússia do que, é claro, nos Estados Unidos, já que a Rússia é uma potência declinante, não é? Uma potência que ainda declina. Quando o Mitt Romney disse que a Rússia era o principal adversário dos Estados Unidos na eleição de 2012, o Obama riu, deu uma gargalhada, disse, a Rússia é só uma potência regional. Eu acho que no último debate eu disse a mesma coisa, a Rússia é só uma potência regional. De certa forma, a Rússia é uma potência regional, os interesses principais da Rússia são a esfera de influência dela sobre as ex-repúblicas. Então, nesse sentido, os interesses vitais, digamos assim, da Rússia hoje são, de fato, a não interferência da OTAN, a não expansão da OTAN sobre as ex-repúblicas soviéticas. Mas a Rússia, enfim, ainda tem influência em algumas esferas globais. Mas o que o Putin fez a partir de 2002, é isso que ele chega? 2000 é justamente a recentralização do poder na União Soviética, e isso ele fez já no primeiro mandato dele. Não se esqueçam, por exemplo, em 2004, quando houve um incidente em Beslan, não é isso? Beslan é uma escola que foi invadida por terroristas chechenos, se não me engano, a maioria deles, e que foi depois invadida por tropas especiais russas, causando a morte de mais de 300 crianças naquele momento. Inclusive, a escola foi até bombardeada pelas forças especiais russas, já que faz parte da doutrina antiterrorista russa não negociar, invadir diretamente situações de reféns. Em 2004, o Putin aproveita o incidente de Beslan para suspender as eleições para governadores de todas as repúblicas, das 89 repúblicas da Federação Russa. E com isso ele também introduz reformas que retiram substancialmente o poder dessas repúblicas e a autonomia dessas repúblicas, e centraliza ainda mais o poder nas mãos de Moscou, do Kremlin. Então, nesse sentido, o estilo de governar do Putin, um estilo autocrático, mas também que usa também um uso muito livre da verdade, enfim, no caso de Beslan, por exemplo, o Putin imediatamente, o Kremlin atribui o ataque a Beslan a terroristas estrangeiros, eram todos russos,
E ninguém ficou sabendo, na verdade, só muito depois ficou sabendo que todos eles eram rutos. Então, a flexibilidade com a verdade, a centralização, o estilo autocrático, não é? E o discurso, não é isso, sobre o declínio, ou pelo menos para evitar o declínio, né, do Estado russo, de certa forma, eu acho que inspiram uma admiração, pelo menos inspiram uma admiração do Trump pelo Putin, por um estilo mais, né, autocrático, já que o discurso do Trump sobre os Estados Unidos é um discurso de declínio. Né, do declínio da influência americana no mundo, declínio da economia americana, não é isso? De aumento da violência nos centros urbanos, né, de marginalização dos trabalhadores americanos, de falta de competitividade da própria economia, não é isso? Tudo o contrário do que a gente aqui ouve dizer, né, enfim, pelo menos no Brasil e no Sul, né, que a unipolaridade, hiperimperialismo, hegemonia neoliberal, enfim, tudo isso que a gente está ouvindo falar desde o fim da Guerra Fria, né, principalmente na esquerda, não é isso? Né, da unipolaridade, etc. De repente o Trump diz, não é nada disso, nós estamos em declínio, não é isso? Nós não temos mais influência nenhuma. Né, então isso justifica uma maior centralização do poder, né, um desengajamento americano no mundo, né, e uma tentativa de recompor, né, digamos assim, a identidade americana a partir de um nativismo que também não é novo, não é isso? Então o populismo nativista, branco, né, exclusivista, teve sempre presente nas margens dos movimentos conservadores americanos e simplesmente o Trump é uma expressão desse movimento que sempre foi marginal na direita americana. Né? O que é muito impressionante é que esse movimento mais marginal tenha conquistado a presidência. Houve tentativas antes disso, né? Vocês pegarem o Pat Buchanan em 96, que disputou a presidência como independente, né? O Pat Buchanan, que era um ex-republicano, mas enfim, saiu do Partido Republicano, também propunha construir um muro na fronteira do México para impedir a entrada de imigrantes. Então a ideia do muro também não é nova, ela faz parte desse imaginário, né, da ultradireita, enfim, da extrema-direita americana. Ross Perot, né, contra... O Ross Perot também. Já falava em protecionismo comercial. Exatamente. Já falava contra a China, já falava contra o Japão, já falava... Então, todas essas tendências, né, nacionalistas, protecionistas, etc., né, já são presentes nessa direita, né, mais radical americana, só que essa direita não controlava o Partido Republicano, e nem controla ainda, né, mas encontrou um candidato que conseguiu se impor ao establishment do Partido Republicano. Essa é a questão, né, que eu acredito que seja mais interessante, né, nessa eleição. Né? E eu acho que a crise se estende também ao Partido Democrata, né, já que é uma crise também do projeto clintoniano, né? Ou seja, de um projeto, né, de reformas neoliberais, não é isso? De engajamento, de globalização, de engajamento com a globalização e de proteção social mínima, não é isso? Para garantir competitividade no mundo, né? Esse projeto que começou com o Clinton no final dos anos 70, né, já quando o Clinton se torna uma das principais lideranças do Partido Democrata, esse projeto acho que fracassa também nessa eleição. Não é? E acho que a menção do Fabiano, as atividades da Fundação Clinton, que são tão representativas do clintonianismo, né, como dominante no Partido Democrata, também mostram, né, uma certa decomposição, eu diria, não só do ideário, mas também das práticas que caracterizam o clintonianismo, né? Ou seja, práticas muito clientelistas, próximas da corrupção, não é isso? A proximidade com grandes banqueiros e com figuras, né, obscuras, né, das finanças internacionais. Enfim, tudo isso também, de certa forma, desgasta a capacidade do Partido Democrata de competir em pé de igualdade, ou pelo menos competir contra um candidato que não tinha chance nenhuma de ganhar, né, se você perguntasse a qualquer pessoa nos Estados Unidos 1 mês ou 2 meses antes
das eleições. Então, assim, o Trump, na verdade, ocupa um vazio, né, eu acredito, um vazio deixado pela crise do grande projeto do pós-Guerra Fria, pelo menos, né, dessa grande estratégia de engajamento americano no pós-Guerra Fria, que é a estratégia que, né, a gente já conhece, a estratégia liberal, né, da governança liberal, né, e da extensão da influência americana através do multilateralismo, através da difusão da democracia, através da expansão, né, da economia de mercado e de certos valores liberais pelo mundo. Essa crise não é de hoje, é uma crise que já vem acontecendo há algum tempo, mas eu acho que ela se cristaliza na eleição americana de uma forma muito, muito eloquente e no discurso do Trump, principalmente, que o Trump fala com todas as letras, né, que essa ordem globalista, né, terminou. Então, assim, as relações entre Estados Unidos e Rússia, eu acho que é mais interessante eu estou terminando aqui, né, a gente tentar entender no contexto da crise desse, digamos assim, desse projeto de ordenamento do mundo do pós-Guerra Fria, né, do que é o projeto liberal. O Robert Keohane publicou um artigo, vocês conhecem o Keohane, certamente, na Foreign Affairs recentemente, mostrando, né, que o liberalismo de fato fracassou em muitos pontos e faz uma autocrítica dos excessos do liberalismo, né, o que ele fala de hipermultilateralismo, né, aumento da desigualdade, enfim, a incapacidade de lidar com a interdependência, assim por diante, e tenta resgatar os pilares da ordem liberal, né, que seria a única garantia de uma estabilidade na ordem internacional. Então, assim, nada de muito importante, eu acho, que está acontecendo nas relações entre Estados Unidos e Rússia hoje, que não tem acontecido desde o fim da Guerra Fria, né? Ou seja, as dificuldades de lidar com a potência declinante. Potências declinantes são sempre, né, se comportam de maneira mais arriscada, tomam maiores riscos, não é isso? Oferecem maiores ameaças. Então, nesse sentido, não é nada, mas há algo de novo acontecendo, não é isso? O principal, digamos assim, garantidor da ordem internacional, que é nos Estados Unidos. E, nesse sentido, mudanças, sim, importantes podem acontecer, não só na relação dos Estados Unidos com a Rússia, mas na relação dos Estados Unidos com o mundo em geral. Tá, obrigado. Eu vou me permitir fazer uma rápida síntese das três apresentações, tentando conectar uma com a outra bem brevemente, claro. Eu acho que a gente pode perceber, a partir da narrativa do Fabiano, relacionando com a questão do gasto militar americano-OTAN, né? Talvez a gente possa relacionar com os momentos de maior tensão entre Estados Unidos e Rússia, entre a OTAN, né? Pensando a OTAN ainda com desses 800 e tantos bilhões, 600 são americanos, de certa maneira, né? Então, a relação Estados Unidos e Rússia do ponto de vista militar e essa retomada dos gastos de parte a parte refletem essas deteriorações ou mais acentuadas, deteriorações essas, como o João acabou de dizer, nunca deixaram de existir, as relações nunca foram muito boas desde o final da Guerra Fria. O que a gente pode perceber a partir dessa conexão entre essa narrativa é que eu iria um pouquinho mais à frente e diria o candidato Trump se aproveitou dessa crise e dessa crítica explícita da candidata Hillary Clinton à Rússia para estabelecer de fora, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente, por exemplo, o candidato Trump e o presidente Putin, estabeleceu um tipo de relação quase por fora, dizendo assim, se a Rússia está criticando muito a candidata Clinton, alguma coisa boa o presidente Putin deve ser, né? Utilizando as conexões, não explicitamente, mas as conexões da Fundação Clinton. Eu nunca vi isso numa campanha eleitoral americana, o presidente dizer para ela, você vai ser presa, eu vou te prender, como ele falou em relação no segundo debate eleitoral, uma coisa inédita na campanha americana. Essa campanha eleitoral americana foi inédita em todos os sentidos.
eu iria a fundo dizendo a questão da suposta intervenção russa na eleição americana, isso levado a sério pela imprensa liberal americana, desde que eu vi isso pela primeira vez, falei, puxa, os Estados Unidos nunca fez isso em nenhum país do mundo, né? Que coisa! Estão sofrendo, coitadinhos, né? Desde a Guerra Fria, desde 1948 na Itália, que eles criaram um partido chamado Democracia Cristã para enfrentar o Partido Comunista. Os Estados Unidos nunca fez isso no mundo, que coisa, que maldade com eles. Ou seja, é brincadeira, né? Do ponto de vista das relações internacionais, da política nacional, isso pode ser levado a sério no sentido como a imprensa liberal americana, capitaneado pelo New York Times, que eu também tenho o prazer de ler diariamente, não aceitou até hoje a eleição do presidente Trump. Não aceitou. Antes dele assumir, já se falava em impeachment. Isso é uma coisa inédita também na história americana. Ou seja, a reação do establishment liberal americano é inédito também. A tradição americana é quando um presidente assume, ele se transforma, o 45º presidente americano, ele se transforma no presidente dos Estados Unidos. No período da Guerra Fria, bem ou mal, havia uma espécie de coesão nacional. Hoje em dia não. Os Estados Unidos está vivendo um período inédito na sua história. Eu não estou nem entrando na seara o que o presidente Trump, os 100 dias do presidente Trump, que era essa coisa de 100 dias cá para nós. Isso é uma bobagem total. Isso é um contexto inventado depois da crise 29 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para mostrar ativismo diante da crise 29 e pegou essa bobagem. São 4 anos, 8 anos, o que importa o ativismo dos primeiros 100 dias? Mas gerou essa marca e o presidente Trump tem muita bobagem. Por exemplo, a reforma do Obamacare, isso deveria ter tido uma discussão muito mais longa, uma questão complexíssima nos Estados Unidos. Fazer isso em 3 semanas, para quê? Para mostrar ativismo? Deu como nada, como deveria ter dado, obviamente. Né? Parecido com a reforma do presidente. Ou seja, nós estamos num período de ponto de interrogação em relação, certamente não vamos, a política externa do presidente Obama. Desculpe, os meus alunos já ouviram isso, essa piada, entre aspas, pelo menos umas 100 vezes. Nós perguntaram a um diplomata britânico como é que ele definia a política externa americana. E ele respondeu, política externa americana são como as serpentes na Irlanda. Aí parou-se e ele falou, não existem serpentes na Irlanda. Ou seja, a política externa americana, eu entendo historicamente, é uma política muito mais reativa. Principalmente como uma potência global, ela é reativa a questões internacionais que vão se colocando, né? E o que caracteriza essa primeira 100 dias de política externa americana? Improvisação, óbvio que é improvisação, até porque é um presidente que não tem a menor experiência em nada público, né? E menor experiência, muito menos em questões internacionais. Construir um cassino em Dubai não é a mesma coisa que negociar uma possível política de dissuasão em relação à Coreia do Norte. É um pouquinho mais complicado do que isso. Tá? Ele está aprendendo o jogo e o mundo está, de uma certa maneira, aprendendo a respiração para ver aonde isso vai conduzir. Eu só acrescentaria as questões que o João levantou, quer dizer, essa questão da dinâmica entre o nacional e o internacional, acho que é extremamente bem colocado, porque não existe mais essa questão de que uma eleição é uma eleição que não pode haver interesses ou informações. O caso explícito do pé frio de Obama, que foi ao Reino Unido torcer pelo Brexit, contra o Brexit, a favor da permanência, e acabou não fortalecendo, mas acabou perdendo de uma certa maneira, com a vitória do Trump, que era nitidamente a favor do Brexit. Ou seja, essa relação, essa complexidade entre transnacional, né, que o mundo hoje apresenta, talvez entre duas potências em declínio, cada um de sua maneira, né, é um fato da política internacional. Né, e que os outros países assistem. Eu menciono a China deve estar assistindo com um certo interesse, digamos assim, essa relação entre duas potências em declínio, já que ela é certamente a potência em ascensão. Né?